Então, agora a gente vai ver alguns mecanismos de regulação da frequência e da contratilidade cardíacas, entre eles alguns mecanismos de sinalização celular. Então, para que a gente estuda? Por que a gente deve estudar essa regulação de função do coração? Porque ela vai afetar diretamente o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo em 1 minuto, certo? Ele vai ser determinado pela frequência cardíaca, tá? Diretamente proporcional a essa frequência cardíaca e também diretamente proporcional ao volume sistólico ou débito sistólico, que é a quantidade de sangue ejetada por qualquer um dos ventrículos a cada batimento cardíaco. Então, o volume de sangue que é ejetado a cada batimento cardíaco vezes o número de batimentos cardíacos por minuto vão resultar aqui no débito cardíaco, que vai nos falar muito sobre a oferta de oxigênio para o nosso corpo. Então, é muito importante que a gente entenda como esse débito cardíaco pode se alterar, certo? Esse volume sistólico vai ser determinado por 3 fatores: a contratilidade dessa fibra muscular cardíaca, a pré-carga e a pós-carga. O que é a pré-carga e a pós-carga? A pré-carga é a pressão exercida pelo sangue nos ventrículos durante a diástole ventricular e depois dessa contração do átrio que expulsou esse sangue, ou seja, é basicamente o estresse que essa parede ventricular sofre quando está cheio de sangue. E a pós-carga se refere às dificuldades que esse ventrículo vai ter para ejetar esse sangue na circulação, né? Seja a circulação pulmonar ou seja a circulação sistêmica. Então, a pré-carga vai depender, por exemplo, do retorno venoso que chega até os átrios, da volemia, que é essa quantidade de sangue que chega até ele, da condição dos músculos que estão ali junto às veias para fazer com que esse sangue consiga fluir para os átrios, vencendo a gravidade, por exemplo, no caso do sangue que chega para o átrio direito. Tudo isso vai influenciar na pré-carga, enquanto a pós-carga vai ser influenciada por fatores como a resistência vascular periférica, que se refere ao diâmetro dessas artérias que vão conduzir esse sangue, além do diâmetro da grande artéria, que é a aorta, a sua complacência. Tudo isso vai ser fundamental para determinar esse volume sistólico e, consequentemente, para determinar o débito cardíaco. Essa frequência cardíaca vai ser regulada principalmente pelo controle nervoso, que se dá através das fibras simpáticas e parasimpáticas, como a gente viu no sistema nervoso autônomo, certo? Então, como a gente está vendo aqui, ó, lá no bulbo existem aglomerados de neurônios, aqui, ó, como vocês estão vendo, que formam um centro chamado centro vasomotor. Esse centro vasomotor pode ter tanto as fibras parasimpáticas, que vão inervar diretamente o coração, quanto podem emitir algumas fibras que, na verdade, estimulam as fibras simpáticas. Então, ele controla tanto o sistema simpático como o parasimpático de alguma forma em relação aqui à musculatura cardíaca. Então, a resposta à atividade do coração vai ser meio que balanceada por esse controle, tanto simpático quanto parasimpático. E às vezes o parasimpático pode predominar, outras vezes o simpático pode predominar, como por exemplo em situações de muita emoção, de estresse, de atividade física. Esse tônus simpático acaba predominando, levando ao aumento da frequência cardíaca, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, existem outros fatores que vão regular essa frequência cardíaca, mas principalmente através desse controle nervoso. Como, por exemplo, os centros superiores que estão presentes lá no diencéfalo, no telencéfalo, que vão regular essa resposta desses centros vasoativos. Então, em alguns momentos vai predominar o tônus simpático, em outros momentos o tônus parasimpático. Isso justifica, por exemplo, porque em situações de emoção e estresse a gente tem uma alteração dessa frequência cardíaca. Além disso, nós temos reflexos que vão conduzir algumas informações para esses centros no bulbo e que vão proporcionar eferências, no caso desses centros vasoativos, para o coração a partir do sistema simpático e parasimpático, alterando a frequência cardíaca. Como a gente já tinha falado, existiam os quimiorreceptores, né? Na aula de sinais químicos a gente falou sobre eles, que vão reconhecer
as diferenças de concentração de oxigênio, por exemplo, e existem os barorreceptores, que são sensíveis à pressão, principalmente aqui no seio carotídeo, que é lá em cima um pouquinho, e no arco da aorta, como a gente está vendo aqui. Então, a partir da pressão ou da alteração de concentração de substâncias ali na corrente sanguínea, esses receptores vão levar essa informação para os centros e, a partir delas, vão desencadear uma resposta, que pode ser simpática ou parasimpática. Por fim, nós vamos ter os receptores atriais, que são muito importantes para desencadear um reflexo conhecido como reflexo de Bainbridge. Esse reflexo se dá a partir do aumento da volemia, tá? Que chega ali até os átrios. Nesse caso, ele vai antagonizar o reflexo barorreceptor, porque enquanto o barorreceptor, a partir do aumento da pressão sanguínea, diminui a frequência cardíaca, aqui no reflexo de Bainbridge, a gente tem um aumento também da frequência cardíaca. E por fim, nós temos os receptores ventriculares, que também vão agir dessa forma, tá? A partir da distensão dessa parede ventricular. O controle nervoso vai ser o mais importante desses controles, porque é a partir dele que todos os outros conseguem efetuar as suas respostas. Como a gente viu, ele vai se dar a partir das vias parasimpáticas e simpáticas, e como a gente viu nas aulas de sistema nervoso autônomo, essas vias parasimpáticas vão secretar, vão liberar acetilcolina, tá? Que vai interagir ali no coração, principalmente com os receptores muscarínicos do tipo 2. Enquanto as vias simpáticas, que liberam a norepinefrina, vão agir principalmente sobre os receptores beta-1 ali no coração. Esse receptor do tipo M2, que é o receptor muscarínico, vai ser acoplado à proteína GI, enquanto o receptor beta-1 vai ser um receptor acoplado a uma proteína GS. Aqui, a gente tem uma representação gráfica do potencial desencadeado pelas células condutoras, que são as células que compõem o nó sinoatrial, o nó atrioventricular. São as células que conferem ao coração esse automatismo, que fazem com que o coração possa bater sozinho, sem o estímulo de nenhum outro sistema, porque, como a gente viu, todos esses fatores são fatores reguladores e não fatores que desencadeiam o batimento cardíaco, certo? Como a Carol já deve ter falado, esse potencial que é desenvolvido aqui nas células condutoras vai ocorrer principalmente por conta da abertura de canais de cálcio, né, que levam à despolarização dessa célula, e a repolarização dessas células condutoras se dá a partir da maior condutibilidade, do maior efluxo de potássio. Sob estimulação parasimpática, existe, através da subunidade beta-gama da proteína GI, uma ativação desses canais de efluxo de potássio. Vocês lembram lá da primeira semana? Então, o que acontece aqui é um aumento dessa despolarização, certo? E isso faz com que se atrase essa contração. Por outro lado, com a estimulação simpática, o que vai acontecer, além de todas aquelas proteínas que são fosforiladas, como a fosfolamban, a troponina I, os canais de reanodina, o que vai acontecer aqui é uma ativação dos canais do tipo L, certo? Da membrana dessas células, e isso vai levar a uma despolarização mais rápida dessa célula. Portanto, há um aumento da frequência cardíaca, como a gente está vendo aqui. Agora que a gente já viu como essa frequência cardíaca é regulada, chegou a hora de ver como se dá a regulação do desempenho do miocárdio, ou seja, da contratilidade dessas fibras musculares cardíacas. Então, primeiramente, a gente tem que saber que existe uma regulação intrínseca a esse coração e que há uma regulação extrínseca. A regulação intrínseca vai se dar por meio do mecanismo de Frank-Starling, que é muito conhecido na fisiologia, é muito abordado, é muito importante, e por regulação induzida pela frequência. No caso, o que acontece aqui é que um aumento da frequência de contração do coração leva a um período maior da abertura dos canais de cálcio, lá do platô das células cardíacas. E isso faz com que mais cálcio entre na célula, e esse cálcio vai ser utilizado também para a contração muscular. Então, acaba que o aumento da frequência cardíaca leva, intrinsecamente mesmo ao músculo cardíaco, a um aumento da força do coração. E no mecanismo de Frank-Starling existe um aumento do sangue que é ejetado pelos ventrículos para se igualar ao volume de sangue que retorna, né, pelo retorno venoso até o coração.
nas condições de equilíbrio. Então, quanto mais sangue chega a esse ventrículo, através dos átrios, há uma distensão dessas fibras musculares, e isso faz com que, por exemplo, exista uma maior formação de pontes cruzadas entre os filamentos do músculo, e isso se deve, segundo alguns pesquisadores, a um aumento da sensibilidade ao cálcio por esses miofilamentos. Isso leva a uma geração maior de força e, consequentemente, a ejeção de uma maior quantidade de sangue. Já a regulação extrínseca vai se dar novamente pelo controle do sistema nervoso e por um controle químico de várias outras substâncias que circulam ali. Falando um pouquinho sobre esse controle nervoso, agora sobre a sua influência na contratilidade desse músculo cardíaco, a gente mais uma vez tem as vias simpáticas e parasimpáticas agindo, e como a Carol já falou e vocês já sabem, a partir da ligação da epinefrina e da norepinefrina, seja pelas fibras simpáticas ou pelas catecolaminas, né, vão levar à ativação de um receptor beta-adrenérgico, tá? Por outro lado, a partir do sistema parasimpático, a gente tem aqui a ligação da acetilcolina ao receptor muscarínico do tipo M2, e esse receptor muscarínico ativa uma proteína GI que inibe a adenililciclase, né? E, portanto, faz com que os níveis de AMP cíclico dentro da célula reduzam. Como a gente viu no slide lá sobre o potencial das células condutoras, essa proteína GI pode levar à ativação dos canais de potássio de efluxo, e isso por si só já acaba por dificultar essa despolarização da célula cardíaca e, consequentemente, a contração muscular, mas também pela diminuição dos níveis de AMP cíclico, você não tem a fosforilação de tantas proteínas e, dessa forma, você tem uma diminuição dessa tensão muscular na célula cardíaca, fazendo com que o efeito ionotrópico desse sistema parasimpático seja negativo. Agora que a gente já falou do controle nervoso, vamos falar sobre o controle químico desse desempenho do músculo cardíaco. Então, a gente já sabe até agora que existem catecolaminas, que são os hormônios liberados ali pela medula da suprarrenal, certo? E essas catecolaminas não estão sozinhas nessa regulação dessa contratilidade cardíaca. Existem também os hormônios do córtex da suprarrenal, os hormônios tireoideus, a insulina, o glucagon e os gases arteriais, como o oxigênio e o CO2. Essa medula da suprarrenal vai secretar principalmente a epinefrina, diferentemente das fibras simpáticas, que têm um predomínio da norepinefrina, e essas ações das catecolaminas são mínimas sobre o músculo cardíaco, mas como elas são ativadas também pela estimulação simpática, então ao mesmo tempo que o sistema simpático está lá estimulando o coração, ele está estimulando a medula da adrenal, e aí há um aumento dessas catecolaminas na circulação sanguínea e elas acabam por potencializar esse efeito simpático. E além disso, a gente tem ali na adrenal a produção de hormônios pelo córtex. O principal hormônio do córtex adrenal é o cortisol, mas os seus efeitos na contratilidade da fibra muscular cardíaca são controversos. Então, existem estudos que indicam que por mecanismos desconhecidos há uma ativação da PKC, e isso leva a uma fosforilação da troponina I, reduzindo a sensibilidade ao cálcio. E por outro lado, há estudos que comprovam que há uma ativação da PKC, levando à desfosforilação das troponinas I e das troponinas T, levando ao aumento dessa sensibilidade ao cálcio, ou seja, são efeitos distintos dentro da célula cardíaca que ainda estão sendo estudados. Os hormônios tireoides, especialmente o T3, vão levar, a partir da ativação daquele receptor intranuclear, lembra? A uma transcrição gênica de determinadas proteínas. Então, há uma síntese de isoenzimas de GTPases presentes nas cabeças de miosina, tá? Isso vai fazer com que haja um aumento da hidrólise de ATP, além de outras proteínas que são responsáveis pela regulação do cálcio dentro da célula, como a SERCA e os canais de rianodina. Além disso, por uma via que não envolve a transcrição gênica, esses hormônios tireoides acabam por afetar o metabolismo celular. Então, esse metabolismo celular que vai ficar acelerado leva a uma hidrólise maior de ATP, a um consumo maior de oxigênio,
e isso faz com que se aumente essa contratilidade desse miocárdio e também a frequência cardíaca. Então, o hipertireoidismo, essa condição em que há um aumento dessa secreção de T3, dos hormônios tireoidianos, levam, em determinados casos, à insuficiência cardíaca por esse aumento da frequência de contração. A insulina, por sua vez, vai levar a um aumento também dessa força da contração do coração, dessa frequência cardíaca, mas até hoje não se sabem direito os mecanismos pelos quais ela chega até essas respostas. Estima-se que seja pelo transporte aumentado de glicose nessas células, mas isso sozinho não explica esse aumento da contratilidade. O glucagon, por sua vez, ele pode ativar vários receptores distintos, entre eles um receptor acoplado à proteína GS, e essa proteína GS, como a gente já viu, ativa a adenilato ciclase, que leva a um aumento do AMP cíclico dentro da célula, a uma ativação da pKa, e com isso vai haver um maior influxo de cálcio, tanto dos canais lá na membrana, quanto dos canais de liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático. Por fim, o oxigênio e o CO2 presentes ali nos vasos sanguíneos vão causar efeitos diferentes. Esse oxigênio vai ter um efeito bifásico sobre esse desempenho do miocárdio. Então, em condições de hipóxia leve, esse desempenho pode até ser aumentado, mas quando a situação de hipóxia, de ausência de oxigênio se agrava, o que acontece é uma diminuição desse desempenho do músculo porque não tem oxigênio para que a célula possa continuar sua atividade. Por outro lado, um pH mais baixo, que decorre do aumento de CO2 na corrente sanguínea, tá? De aumento de íons de hidrogênio, pode levar à diminuição da liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático e uma diminuição da sensibilidade dos miofilamentos ao cálcio. Isso faz com que haja uma diminuição no desempenho cardíaco em situações de acidose respiratória, por exemplo.